No episódio anterior, nós vimos que durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin se reuniu com os líderes das potências aliadas, Roosevelt dos Estados Unidos, que foi substituído depois da sua morte pelo vice-presidente Truman, e Churchill da Inglaterra, em conferências realizadas nas cidades de Teherã e Alta e Potsdam. Nessas reuniões, além da condução da guerra, foi celebrado um pacto entre os governos imperialistas e a burocracia stalinista para dividir o mundo em áreas de influência. Esses acordos garantiam que a União Soviética poderia manter sua área de influência nos países da Europa Oriental, isso é, Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Alemanha Oriental, além da anexação dos países bálticos, ou seja, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Até o fim da guerra, todos esses países foram ocupados pelo exército soviético. Em troca, Stalin se comprometia a ordenar aos partidos comunistas dos países ocidentais que atuassem contra qualquer processo revolucionário que se desse na Europa do Ocidente. A justificativa para esse pacto era uma combinação da necessidade de atender os interesses políticos e militares de defesa da União Soviética com uma política de coexistência pacífica com os países imperialistas chamados democráticos pelo stalinismo. Mas esses acordos implicavam uma política de colaboração de classes com os governos imperialistas burgueses e uma ação contra a revolução na área de influência do imperialismo. A fundamentação ideológica dessa política estava baseada na falsa teoria do socialismo em um só país, que havia sido formulada por Stalin e Bukharin em 1924. Essa teoria dizia que era possível construir o socialismo, especialmente na União Soviética, porque esta tinha enormes recursos naturais, uma grande população e um gigantesco território. Alcançar o socialismo em um único país é impossível, e menos ainda em um país muito atrasado e isolado em um mundo dominado pelo capitalismo imperialista. Era uma teoria totalmente contrária aos princípios definidos por Marx e Engels, que afirmavam que o socialismo só poderia ser um sistema mundial superior ao capitalismo. Mas essa teoria se ajustava totalmente aos interesses dessa casta de funcionários privilegiados que foi o stalinismo, e que havia usurpado o poder dos trabalhadores. A burocracia stalinista não estava interessada em impulsionar a Revolução Mundial, mas sim em consolidar o seu poder e seus privilégios dentro do Estado soviético. Sob essa ótica, todos os acordos e políticas com o imperialismo eram válidos para preservar o Estado que garantia esses privilégios. Coerente com essa política e como demonstração de suas intenções e boa vontade, Stalin ordenou a dissolução da Terceira Internacional Comunista em 15 de maio de 1943, durante a guerra, antes mesmo da primeira reunião em Teherã. Com essa resolução, Stalin pretendia agradar Roosevelt e Churchill e tranquilizá-los de que a União Soviética não tentaria fomentar a Revolução Internacional. Na verdade, a Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, que havia sido fundada por Lenin e por Trotsky com o objetivo de ser um partido da Revolução Mundial, já tinha sido totalmente descaracterizada e seus propósitos iniciais tinham sido anulados por Stalin desde os anos 20. A Terceira Internacional tinha passado a ser um simples escritório internacional do Partido Comunista da União Soviética, e manipulada para servir os interesses da burocracia. Portanto, quando foi dissolvida, a Internacional Comunista já estava morta, só não havia sido enterrada. Os acordos de Yalta e Potsdam foram pactos contra-revolucionários fundamentais para a preservação do capitalismo na Europa Ocidental, que estava devastada depois do fim da Segunda Guerra Mundial,
e passava por uma crise revolucionária, principalmente na França, na Itália e na Grécia. Os partidos comunistas desses países tinham dirigido a resistência guerrilheira ao nazismo na França ocupada pelo exército nazista e na Itália fascista. Quando o nazismo foi derrotado e acabou a guerra, os movimentos guerrilheiros e os partidos comunistas desses dois países tinham uma enorme força e prestígio. Stalin cumpriu sua parte do acordo. Ordenou que os partidos comunistas traíssem a luta revolucionária dos trabalhadores da França e da Itália, se unindo à direita burguesa e fazendo parte dos governos de De Gaulle na França e Badoglio de Gasperi na Itália, para assim reconstruir o Estado burguês. A primeira medida dos partidos comunistas foi chamar as massas a entregar as armas para reconstruir o exército burguês. Maurice Thoré, dirigente do PC francês, lançou a palavra de ordem: um só exército, uma só polícia. Mas a traição dos partidos comunistas foi além de desarmar a resistência. Eles entraram para os governos capitalistas do pós-guerra, ocupando postos nos ministérios e trataram de se colocar contra as greves em nome da necessidade de produzir. Dessa forma, conseguiram controlar e desviar as mobilizações do movimento operário que se dirigiam contra os governos burgueses. Mais trágica ainda foi a traição de Stalin na Grécia, país reivindicado por Churchill como área de influência do imperialismo inglês. Com o fim da guerra, o exército inglês desembarcou na Grécia. Stalin ordenou que a guerrilha grega entregasse as armas para as tropas inglesas. As guerrilhas que se concentravam em Atenas e nos seus arredores se recusaram a entregar suas armas e foram violentamente atacadas pelo exército inglês. Segundo Churchill, era preciso impedir a vitória do trotskismo aberto e triunfante, caracterizando com esses termos a guerrilha grega por sua combatividade revolucionária. Obedecendo às ordens de Stalin, as forças guerrilheiras do interior do país não intervieram em ajuda dos seus companheiros de Atenas, e a guerrilha terminou entregando suas armas. Anos depois, sem o apoio da União Soviética, a guerrilha foi derrotada na Guerra Civil que durou até 1949. Toda essa tremenda traição do stalinismo no pós-guerra foi o principal fator que permitiu ao imperialismo americano estabilizar a situação política na Europa Ocidental, que, por sua vez, garantiu o sucesso econômico do Plano Marshall, que permitiu a reconstrução capitalista nos países europeus devastados pela guerra. No entanto, as traições do stalinismo não puderam impedir um poderoso levantamento revolucionário em grande parte do mundo. Antes de ser assassinado, Trotsky havia previsto que uma onda revolucionária varreria o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa previsão foi exata nesse sentido. Na Europa, o movimento de resistência ao nazismo na Iugoslávia se transformou em uma revolução, onde o exército guerrilheiro de resistência, liderado por Tito, derrotou os nazistas e tomou o poder, expropriando a burguesia, mesmo contra a vontade de Stalin. O mesmo sucedeu na Albânia. Posteriormente, Stalin entraria em confronto com Tito em uma das primeiras divisões no interior da corrente stalinista. A ocupação dos países do leste europeu pelo exército soviético, se bem que expropriou a burguesia, o que foi progressivo, instaurou regimes totalitários, à semelhança da ditadura stalinista soviética, mas com um agravante. Desde o princípio, a União Soviética teve uma relação de opressão sobre todos esses países, que tinha como objetivo a pilhagem de todas essas nações em benefício da burocracia de Moscou, tanto em relação à indústria, que foi levada para a União Soviética, como também com as relações comerciais que beneficiavam esse país, e a opressão política que era garantida pela ocupação militar. Na Ásia, a derrota do imperialismo japonês deu lugar à guerra civil entre o exército popular dirigido pelo Partido Comunista de Mao e o exército do Partido Burguês, o Kuomintang. A luta guerrilheira e um grande levantamento das massas camponesas chinesas, que expropriaram as terras dos grandes senhores,
levou à vitória da Grande Revolução Chinesa em 1949. No Vietnã, a guerrilha do Partido Comunista derrotou as forças do imperialismo francês na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, e conseguiu liberar o norte do país, onde também se expropriou a burguesia. Na Coreia, aconteceu um movimento semelhante, que foi contido pela invasão das tropas americanas, que foram finalmente obrigadas a recuar pela intervenção do exército chinês na guerra. A burguesia também foi expropriada no norte do país. Stalin não apoiou essas revoluções, nem a expropriação da burguesia. Na China, por exemplo, ele preferia que o Partido Comunista governasse em aliança com o Kuomintang. E a direção dos próprios partidos comunistas em todos esses países também não queria expropriar a burguesia, e sim governar em aliança com ela. No entanto, a pressão das massas revolucionárias obrigou a esses partidos comunistas a tomarem o poder e expropriarem as terras e as propriedades da burguesia. Trotsky explicou em vários escritos, principalmente no livro A Revolução Traída, que a União Soviética se havia transformado em um Estado operário degenerado burocraticamente, produto do retrocesso da Revolução na Europa na década de 20, do isolamento do país, da guerra civil, da extrema penúria e da destruição da estrutura produtiva do país e também da burocracia herdada do czarismo. A combinação desses elementos permitiu o surgimento no Partido Comunista de uma casta de funcionários privilegiados, dirigidos por Stalin, que se apoderou do partido, do Estado Soviético e da Internacional Comunista, burocratizando as direções nacionais de suas seções, que todas dependiam econômica e politicamente do aparelho de Estado da União Soviética. Os partidos comunistas dos países onde eclodiram revoluções, como a China, Vietnã, Iugoslávia e Albânia, já estavam totalmente stalinizados, ou seja, dominados por essas direções burocráticas moldadas pela matriz stalinista da União Soviética. Por isso, nas revoluções desses países, não houve um período de democracia de conselhos operários, chamados soviets, nem foram partidos revolucionários, como o Partido Bolchevique de Lenin e Trotsky, que tomaram o poder. Foram processos revolucionários controlados por partidos stalinistas, que tomaram o poder para não perder o controle dessas revoluções, e tiveram que expropriar a burguesia e criar novos estados operários, deformados burocraticamente desde o princípio, porque haviam nascido sobre direções burocráticas. O surgimento desses novos estados operários, apesar de burocratizados, foram uma vitória para o proletariado mundial por um momento, porque a burguesia foi expropriada e se gerou uma economia coletivizada. No entanto, foi uma vitória contraditória, porque desde o início foram controlados por castas burocráticas que moldaram o Estado para obter privilégios e constituíram regimes políticos totalitários, que algumas décadas depois restauraram o capitalismo e criaram uma nova classe burguesa em todos eles. Uma das maiores evidências desse aspecto contraditório e da terrível traição do stalinismo é que mesmo esses estados operários controlando 1/3 da população mundial durante décadas, nunca formaram uma federação socialista de estados operários entre os diversos países. Uma federação desse tipo, onde a produção fosse planificada em conjunto, poderia ter avançado de forma impressionante as forças produtivas, a ciência, a tecnologia, a educação, a saúde e muitos outros aspectos. O que aconteceu foi o contrário. Ao invés de uma federação que desenvolvesse essas forças produtivas com uma planificação fraternal, o que aconteceu foi o desenvolvimento de conflitos crescentes entre a União Soviética e a Iugoslávia, depois com a China, chegando até ao absurdo de uma guerra entre a China e o Vietnã. A explicação para esse fenômeno dos choques e até de guerras entre países que se diziam socialistas e deveriam ter relações internacionais fraternas e de colaboração entre si, é o fato de que em todos eles o poder estava em mãos de burocracias
que dependiam cada uma do seu Estado Nacional. Ou seja, a defesa dos seus privilégios dependia do fortalecimento dos Estados nacionais controlados por elas e de políticas nacionalistas, entre aspas, e não da unidade entre eles. Mas isso nós vamos ver no próximo episódio, quando vamos tratar mais a fundo dos elementos comuns à política e aos fundamentos ideológicos do stalinismo. Isso é, vamos tratar com mais profundidade do socialismo em um só país, da teoria dos campos, do campo burguês progressivo, a política de frente popular, da coexistência pacífica com o imperialismo, sobre o regime totalitário de partido único, os partidos monolíticos e a degeneração moral e a política de falsificações e calúnias do stalinismo aos opositores. Até o próximo episódio.